Festa porque é aniversário da minha mãe e festa porque a gente fez pra ela um bolo bombom de pão de mel, mãe! Que coisa maravilhosa! Deixa eu comer com você também um pedacinho. Então, pra fazer essa oitava, nona, décima, mil maravilha do mundo, a gente vai fazer em 3 processos. Então a gente tem que fazer primeiro o bolo, pra depois fazer toda a parte da casquinha de fora e pra depois a gente montar. Então a gente começa com o bolo, porque ele tem que ir pro forno assar, dá tempo dele esfriar pra depois a gente montar. Então começa com ele. Então a gente começa esse bolo fervendo o leite com o cravo. Enquanto tá lá esquentando, a gente vai bater na batedeira a manteiga com açúcar mascavo. Bateu, já coloca o mel. Deixa batendo, incorporando bem. Se precisar, pode desligar a batedeira, raspar as laterais e continuar batendo. Depois que ficou homogêneo, a gente vai acrescentar o chocolate em pó. Enquanto a gente fez todo esse processo na batedeira, já deu tempo suficiente para o nosso leite ferver. Desliga o seu fogo e aí agora a gente vai peneirar para tirar os cravinhos e só ficar com o leite saborizado. Depois que o leite saborizou, a gente vai pegar, separar e agora a gente vai alternar a farinha com o leite. Ficou bem bonitão, a gente vai colocar a canela, bicarbonato de sódio para o nosso bolo ficar bem fofinho e depois a gente vai colocar o fermento em pó. Se precisar em todos esses processos, é só você desligar a sua batedeira e ficar raspando as laterais, tá? Porque é bastante coisa. Agora a gente vai pegar essa massa de pão de mel e vai colocar numa forma untada com manteiga e chocolate em pó. Agora a gente leva pro forno a 180 graus, sempre pré-aquecido, de 20 a 30 minutinhos, ou até a gente colocar um palitinho e ele sair limpinho. Enquanto ele tá no forno, a gente vai fazer a casquinha do nosso bombom, que a gente vai fazer aqui em uma forma de silicone. Como esse chocolate ele vai ficar por fora, vai ser super exposto, ele precisa estar temperado para ele não derreter. Então a gente vai fazer aquela temperagem fácil que eu já ensinei pra vocês, dos 2/3 e 1/3, se você ainda não aprendeu, vai aprender agora. A gente pega a quantidade total do chocolate e separa em 2/3 e 1/3. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar os 2/3 e vai levar pro micro-ondas para derreter. Derrete de 30 em 30 segundos, vai dando uma mexida a cada 30 segundos para não derreter o seu chocolate. Derreteu, traz de novo pra mesa. E agora que tá a mágica da temperagem. Esse calor do chocolate que a gente levou no micro-ondas vai derreter o chocolate que estava frio e aí pronto, o chocolate temperado. A gente vai ter que passar essa camadinha de chocolate 3 vezes. Então a gente passa um pouquinho, coloca um pouquinho do chocolate, não precisa colocar tudo agora, e vai espalhando na sua forma inteira. Se não der pra ir girando, vai com um pincelzinho e tenha certeza dessa vez de verdade que o chocolate tá em toda a borda, tanto por fora quanto por dentro da sua forma. Depois que a gente fez então essa primeira camada, vai pro freezer até esfriar e endurecer esse chocolate. De 10 a 15 minutinhos já resolveu. Daí a gente volta e coloca mais uma camadinha do chocolate. Vai espalhando, mas dessa vez rápido, porque o chocolate que tava no freezer, ele tá bem gelado. Então logo que a gente coloca esse chocolate na forma, ele já dá uma congelada. Então vai logo com o seu pincel ou com a mão mesmo. Depois então a gente leva pro freezer mais 10 a 15 minutinhos e aí a gente traz de novo e coloca mais uma camadinha. Espalha, faz a mesma coisa que a gente fez nas últimas 2 vezes, mas guarda um pouquinho do seu chocolate pra gente finalizar e colocar por cima pra cobrir esse bombom mesmo. Agora a gente leva pro freezer mais ou menos de 15 a 20 minutinhos, deixa um pouquinho mais esse final. E aí já é o tempo do bolo ter assado e do bolo ter esfriado. E antes de montar então, eu já falei lá no comecinho do vídeo que esse bolo é de presente de aniversário pra minha mãe. A minha mãe, quando a gente era pequenininho, ela não trabalhava e ela fazia pão de mel pra vender, pra ajudar na renda da casa, pra ajudar o meu pai. Então, pão de mel tem uma super história com a minha mãe. Mãe, esse bolo foi feito especialmente pra você, você que é minha companheira, minha inspiração, que me ajudou muito no comecinho do canal. Minha mãe sempre apoiou a gente em todos os nossos sonhos. A gente ama muito, muito, muito você, esse bolo é pra você. E não existe, gente, nenhuma fã tão dedicada e tão fã que nem a minha mãe. Minha mãe é realmente a fã número 1 do TPM. Então vamos fazer uma homenagem pra ela e comentar aqui embaixo hashtag parabéns Verinha, gente. Ela vai chorar com cada comentário de vocês. Depois aproveita e dá um like pra Verinha aqui nesse vídeo e se inscreve pra Verinha também. Tudo presente de aniversário pra ela.
Já deu tempo do bolo esfriar, da casquinha endurecer, a gente tira a forma do freezer e começa a acomodar o bolo na nossa forma. O que eu fiz aqui? Eu coloquei camada de bolo logo no começo e mais camada de bolo no final, para ficar um bolo bem estruturado mesmo. Então eu coloco a primeira camada do bolo, vou acomodando em toda a parte de dentro da minha forma. Depois coloco bastante doce de leite. E finalizo com mais bolo em toda a forma. Ficou um buraquinho, pode colocar um pouquinho de bolo. Não tem problema se ele ficar um pouco irregular, porque a parte de baixo ela não vai aparecer, tá? Então fica tranquilo. Aí a gente finaliza com mais chocolate, espalha bem bonitinho. Se ficar uma bordinha cheia de chocolate, pode tirar com o seu próprio dedo e vai pro freezer. Enquanto isso, você vai fazer outra coisa. Deixa lá pelo menos 1 hora. Dica da Jo importante, tem que ser feito com forma de silicone, porque não vai grudar o seu chocolate. Aí na hora de desenformar, como é muito fácil de sair, você vai descolando as pontinhas e você vai perceber que vai sair super fácil. Agora, pra gente cortar e continuar um bolo bonito e super firme, a gente precisa esquentar a nossa faca e passar devagarzinho. Como a faca tá quente, vai ficar um corte perfeito e não vai desmoronar o resto do seu bolo. Esse pedaço eu cortei pra vocês, meus fãs queridos, e o resto do bolo vai pra minha mãezinha, que a gente tá indo pra festa agora. Vamos lá!